Bem-vindo ao sexto ano, mais uma semana de estudo, né, de matemática. Gente, nessa etapa de nosso estudo, a gente vamos entrar nos números decimais. Então, gente, a gente vai desenvolver aqui, né, esse estudo e quero realmente vocês prestem atenção, foque bastante nisso e vamos tirar bastante nossas dúvidas, gente, nossas aulas, né, ao vivo em relação a esse conteúdo, que a gente vai ser bastante puxado, né, e o tempo. Então vamos lá, os números decimais. Gente, muitas vezes não percebemos a frequência em que os números decimais são usados no dia a dia. Está presente no nosso dia a dia esses números decimais. Então por isso que eu falo que é importante a gente, né, prestar atenção e perceber que a matemática está presente na vida da gente, né, no nosso dia a dia. Então vamos lá, gente. Ó. Observe, por exemplo, a especificação de algumas lapiseiras. Né? Eu tenho uma lapiseira aí para vocês. Os modelos, os números nas lapiseiras ao lado são decimais, representando com a espessura das grafites 0,03, 0,5, 0,7 ou 0,9 milímetro, né? A espessura de grafite mais comum é a de 0,5 milímetros. Para uma escrita mais leve, a 0,7 milímetro e um traçado mais forte, né? Então eu tenho uns exemplos. Então, os números decimais já não compra, a gente vai na mercearia também. Vai, compra ali, meu filho, compra ali um biscoito, né? Por exemplo, o biscoito for 1,85. É números decimais, né? Eu levo R$10 para a mercearia. Vai se dar troco? Também vai te envolver números decimais aí. A matemática está presente em vários momentos da nossa vida. Então, voltando aí. Então, veja aqui no quadro abaixo a representação de algumas frações decimais, como denominadores de potência 10. 10, 100 e 1000, 10.000. A gente vai ver também como é que a gente vai fazer essa transformação nessa aula, certo? Então, exemplo, ó. Antes da vírgula tem, né, o zero, primeiro exemplo, 0,001. A leitura a gente não faz assim, né? A gente vai ver ainda como é que determina a leitura desses números decimais. Vamos com calma aí. Então, o primeiro parte eu quero que vocês percebam o quê? Né? Quero que vocês percebam que antes da vírgula é chamado de parte decimal, ou seja, parte inteira, desculpa. E após a vírgula são números representando a parte decimal. A gente já ver um quadro que a gente vai especificar cada um desses itens, né? Lembra aí, eu tenho a parte decimal e a parte inteira. A parte inteira são todos aqueles números que estão antes da vírgula e decimal que está depois da vírgula. Então, a leitura dos números decimais. Agora chegou no ponto. O sistema de numeração que utilizamos é posicional, gente. Né? Isto é, o valor de um algarismo depende da posição que ele ocupa na escrita de um número. E cada ordem, o algarismo vale 10 vezes o valor da teria na ordem vizinha. Da direita, a 10ª parte do valor que teria na ordem vizinha da esquerda. Então, ou seja, eu tenho a parte inteira. Lembrando, na parte inteira eu tenho unidade, dezena, centena. E a parte decimal eu tenho aqui, ó, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo e milionésimo. Então tá aí a tabelinha. Eu quero que vocês anotem essa tabelinha no caderno de vocês, viu? Anotem para não esquecer que a gente vai usar bastante na leitura dos números decimais. Aí tem a leitura. Como vimos, lembrando que a parte inteira, né? Como já vimos, lemos a parte inteira e seguida a parte decimal acompanhada das palavras. É a regra, né? Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Décimo quando houver uma casa decimal após a vírgula, lembrando, após a vírgula. Centésimo quando houver duas casas decimais após a vírgula. Por exemplo aqui, 2,35. Eu tenho 2 inteiros e 35 centésimos. Porque após a vírgula eu tenho duas casas, né? Que é o 3 e o 5. Milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, aí vai. Quando a parte inteira de um decimal é zero, lemos a parte decimal. Por exemplo, 0,15. 0,15 fica 0, não vai ler 0,15, né? É 15 centésimos. 15 centésimos, certo? Então vamos lá aqui. Vírgula ou ponto. E aí, gente, o certo é usar a vírgula ou o certo é usar o ponto? Né? Tem aluno que, vou botar um ponto, não, vou usar a vírgula, e aí? O uso da vírgula para separar a parte inteira e a parte decimal de um número é adotado em alguns países, mas não é a única forma possível, né? Nos países de língua francesa e portuguesa, utilizamos a vírgula,
Já nos países de língua inglesa é usado o ponto. Geralmente, as calculadoras na balança digital usamos o ponto para separar a parte inteira da parte decimal. Então, isso vem de cada país adota a sua forma, né? Então, só curiosidade para vocês, né? Agora, vamos fazer as transformações entre números decimais e frações decimais. Preste atenção. Transformação de número decimal em frações decimal. Gente, aí eu tenho 0,8. Pronto. Eu coloco em forma de fração, lembrando que após a vírgula só tem uma casa decimal, então é 10, fica 8 décimos. Então 0,65, 65 centésimo, 5,36, 536 centésimo, aí vai. Né? Ó, note que, olha a regra, gente, presta atenção à regra. Na transformação de um número decimal para a forma fração decimal, o numerador da fração será o número decimal sem vírgula. E o denominador será a potência de 10, como uma quantidade de zero, igual à quantidade das casas decimais de números decimal. Como assim? 0,8. Eu tenho uma casa decimal, então vai ter um zero. Então, 8 décimos. Repete o número sem vírgula, no numerador, né? Fica 65, como tenho duas casas, centésimos. Vamos lá, gente. Transformação de frações decimais em um número fracional decimal. Ou seja, eu tenho a forma de fração, 15 décimos, que é transformar em números decimal. Gente, para transformar a fração decimal em um número decimal, basta escrever o número em frações, separar com uma vírgula a parte inteira e a parte decimal, de modo que a parte decimal tem a mesma quantidade de algarismo quanto forem os zeros do denominador da fração. Ou vocês podem simplesmente dividir, né? Ou uma fração de decimal. Vamos lá. Pronto. Ah, professor, e se for 3 quintos, não é fração decimal, o que é que eu faço? Divide. 3 dividido para 5. 4 quintos, divide 4 dividido para 5, aí tem essa forma, certo? Então a gente vai iniciar agora, gente, a adição e subtração com números decimais. Olha só como é simples. Eu tenho um exemplo, né? Érico foi em uma loja de brinquedos e comprou um robô de controle remoto e o jogo de tabuleiro ao lado para sua filha. Quanto Eurico ficou? Então vou somar 57,90 mais 60,35. Lembrando, gente, sempre que vamos fazer operações com números decimais, a gente tem o quê? Que botar vírgula embaixo de vírgula. Não esqueça disso, vírgula embaixo de vírgula. Aí tem, ó. Então, gente, para resolver esse problema, podemos adicionar os preços dos brinquedos. Posso somar os dois, esse é um método que eu posso fazer. Coloco cada um em forma de fração e depois frações decimais e resolve, né? Ou podem fazer isso. Você coloca, ó, 57,90 mais 60,35. Gente, quando não tem zero, quando não tem nada, quando, por exemplo, 57,9, 60,35, se não tiver, a gente acrescenta com zero. Então, basta eu somar. 0 mais 5, 5, 9 mais 3, 12, 7 mais 1, 8, 5 mais 6, 11. Então, fica 78,25. Lembrando, vírgula embaixo de vírgula. Agora, na situação anterior, quantos reais, né, o jogo de tabuleiro custou a mais que o de robô? A gente fazia uma subtração, né? 60,35 menos 57,90. Pode fazer dessa forma, transformar em frações decimais, subtrair, depois transformar em números decimais. Ou, gente, simplesmente vocês vão fazer como outro. 60,35 menos 57,90. Faça a subtração, deu 2,45. Lembrando, vírgula embaixo de vírgula. Então, gente, aí tem uns exemplos para vocês verem como é o processo. Né? 35,4 mais 0,75. Boto vírgula embaixo de vírgula e vou fazendo as operações, certo? Gente, eu vou postar nessa semana a agenda, informando as páginas do livro que vocês vão realizar essas atividades também, além do TD, certo? E vamos resolver tudo na nossa aula ao vivo, certo? E dúvidas que vocês tiverem, mande mensagem, pergunte, que a gente também vai fazer uma aula explicativa também, gente, marcar uma data com vocês e fazer uma aula explicativa para a gente ver essas sumas bem direitinho também, tá bom? Então, um abraço para todos, enquanto nossa aula